Fala, galerinha do xadrez, tudo beleza? Fala, galerinha do xadrez! Tudo beleza? Tudo beleza. Pessoal, um momento importantíssimo aqui do torneio de candidatos. Fabiano Caruana contra Anish Giri. Aqui a coisa é decisiva. Por quê? Estamos na 12ª rodada de um total de 14. Temos o líder Ian Nepomniachtchi ao final da 11ª rodada com 7 pontos na liderança. O Anish Giri com 6 pontos e meio ponto abaixo do Ian Nepomniachtchi e o Caruana com 6 pontos. Então são as pessoas que estão aí na possibilidade de lutar aí pela vitória do torneio de candidatos. E então aqui, como o Giri e o Caruana estão em segundo e terceiro, aqui é praticamente um momento decisivo para ver qual dos dois vai continuar brigando pela liderança com o Ian Nepomniachtchi. Então, partida importantíssima. Fabiano Caruana abre com o seu peão do rei E4. E aqui o Giri vai para a defesa siciliana. Olha aí, valente Giri. Cavalo em F3, E6 e agora D4 abrindo a siciliana. C por D4, cavalo por D4, cavalo em F6 atacando o peão central, cavalo C3 protegendo e aqui cavalo C6. Então lutando aí, desenvolvendo uma peça e já lutando pelo centro. A3 foi jogado pelo Caruana, bispo E7 pelo Giri desenvolvendo e aqui bispo em E3 pelo Caruana. Temos roque, bispo em E2 e agora D6, aqui o Giri quer resolver o problema do bispo de casas claras e ao mesmo tempo quer controlar bastante aqui a casa de E5. Dama D3 foi jogado bispo D7 e agora F4 aqui pelo Caruana, buscando um ataque, já expandindo na ala do rei. E5, o Giri reage à altura, não permite expansão aí do Fabiano Caruana. Agora cavalo por C6, B por C6 e aqui o Caruana faz roque. Temos E por F4, bispo por F4, uma continuação valente aí do Giri, permitindo a pressão toda no peão aqui de D6. E agora bispo em E6 simplesmente protegendo, trazendo mais uma proteção aqui para o peão de D6. Dama G3 foi jogado, o Caruana agora fica pressionando em D6, dá a coluna D aqui para as torres poderem atacar em D6 e também existe uma pressão aqui na ala do rei. Cavalo D7 foi jogado aqui pelo Giri. E olha que lance aqui, exclama, né? Exclama. É muito difícil de achar um lance aqui de negras, né? Você vai jogar o quê? Aqui você jogar um torre B8 aí para tentar pressionar lá em B2. Bom, seria possível também, dá para jogar com B4. Até acho que não seria um mau lance não. Mas enfim, aqui o Giri vai para essa ideia sensacional de cavalo D7. Deixando aqui o peão de D6, buscando um contra-jogo aqui para cima da ala da dama, né? Isso que é bastante interessante. Então a partida seguiu com torre de A em D1 aqui pelo Caruana, intensificando a pressão lá em D6, tá? Se ele tivesse jogado o bispo por D6, estaria vindo o bispo por D6, dama por D6, e aqui dama B6 cheque, rei H1 e dama por B2, com contra-jogo aqui para o Giri. Por isso que a partida seguiu com torre de A em D1, o Caruana vai trazendo mais ataques aqui para D6, e o Giri tranquilamente faz agora o lance torre E8, desenvolvendo mais uma peça, e mantendo o mesmo tema, né? Se bispo por D6, bispo toma, torre toma que seja, e dama B6 cheque caindo lá em B2. O Caruana quer evitar tudo isso, segue agora com rei H1, chega dessa história, eu quero capturar em D6 e ter só vantagem para mim. Dama B8 foi jogada agora pelo Giri, ao mesmo tempo trazendo mais uma proteção para a casa de D6, mas já atacando o ponto de B2. B4 foi jogado e agora o Caruana mais uma vez renova a ameaça de capturar aqui em D6. São 3 ataques e apenas 2 defesas. E o Giri consegue defender agora esse peão? Consegue, o Giri segue aqui com o cavalo E5, lance certo na hora certa, criando o bloqueio. B5 foi jogado pelo Caruana e agora temos torre C8 aqui protegendo o peão de C6. B por C6, torre por C6 e com essa troca o Caruana consegue a casa de D5 aqui para o seu cavalo. Cavalo D5 foi jogado atacando o bispo indefeso aqui em E7. Bispo F8 seria possível, mas o Giri prefere jogar com dama em F8. A dama fica aqui também auxiliando na ala do rei, protegendo o seu queridinho aqui lado a lado. A partida seguiu com C3 aqui pelo Caruana e agora a torre de A em C8. Pressionando o C3, ameaçando capturar o cavalo e C3 na sequência. O Caruana tem que fazer alguma coisa em relação a isso, segue com torre C1 protegendo o peão. E agora cavalo G6, o Giri sai com o cavalo atacando
o bispo, né? Notem que de F8 aqui a dama e o bispo estão protegendo em D6, muito legal aqui a partida, muito precisa dos dois lados, né? O Caruana volta agora com o bispo em D2 e aqui bispo em H4, o Guiri começa a gostar da partida. Dama em E3 e agora a torre aqui em C5, o Guiri começa a pressionar, começa agora a ameaçar aqui em D5, C4 foi jogado protegendo e agora um lance que exclama aqui pelo Guiri, exclama duas, H6 e de repente o Guiri começa a gostar da partida, né? Aquela tipo de posição, quando você joga um H6 ameaçando aqui bispo G5, vai ficando muito bem aí na posição, o adversário já começa a entender que as coisas estão complicadas. Segue na luta o Caruana aqui com dama B3, temos bispo G5, atacando o bispo lá de D2, bispo por G5, H por G5 e agora um forte peão aqui em G5, dando apoio para o cavalo, aqui depois de eliminar o cavalo de D5. Dama G3 foi jogado, mais uma vez pressionando aqui os peões aqui da posição. Dama D8, o Guiri também aqui usa a dama para proteger os peões atacados. E agora a torre de C em D1. Temos bispo por D5, eliminando o defensor da casa de F4, e por D5, e o cavalo chega no seu tão sonhado posto aí. Cavalo F4 pelo Guiri, né? Um cavalo em F4 jogando contra um bispo de casas claras é sempre uma alegria, né? Um cavalo imune aí ao bispo. A partida seguiu agora com dama em F2, protegendo o bispo. E aqui o Guiri não vai querer trocar esse forte cavalo por um bispo que fica protegendo o peão. Não vai querer ganhar peão aqui na posição, né? E segue com torre de 8 em C7, tá? Ah, Rafael, mas não ganhava mesmo aqui? Cavalo por E2, dama por E2, depois toma lá em C4. Cuidado, aqui tem dama por F7, né? Cuidado com essas coisas aqui, né, com essas continuações de surpresa aí, depois de rei H7, dama H5, rei G8 e aí dama por E2, por exemplo, aqui o Fabiano Caruana teria algum contrajogo, né? Pode-se dizer aqui que estaria tudo bem para o Caruana numa posição como essa. Então por isso aqui a partida seguiu simplesmente com torre de 8 aqui em C7, agora sim protegendo em F7, talvez não seja mal depois fazer isso e ganhar um peão, né? Então aqui o Caruana segue com torre D4, protegendo lá em C4, e agora temos dama em E8, pressão total aqui em E2. Bispo em F3 foi jogado e agora tá caindo esse carinha aqui em C4, a posição começa a entrar em colapso. Torre por C4, torre por C4, torre por C4, mas o Caruana agora pelo menos recupera o seu peão aqui, dama por A7, o Caruana segue na luta, tem um peão passado. A partida seguiu com torre A4 aqui pelo Guiri, atacando a dama e atacando o peão de A3, a torre protegida aqui pela dama. Guiri tá enxergando longe demais, tá dificultando tudo pro Caruana, o Caruana segue com dama em F2 e agora a torre por A3 e o Guiri tem um peão a mais aqui na posição e um forte cavalo em F4, o cavalo do Kasparov, como é chamado o cavalo nessa casa. No caso o cavalo das negras em F4 ou o cavalo das brancas em F5. A partida seguiu com H4, o Caruana vai tentando a reação, dama em E5 aqui pelo Guiri, uma dama bem centralizada, pressionando, protegendo aqui em G5, pressionando D5, H por G5 foi jogado dama por G5 e aqui o Caruana vai para uma provocação aqui no lance 39, ele faz o lance torre 1, aqui o Caruana já quase sem tempo, louco para chegar no lance 40, aonde todo mundo vai ganhar 50 minutos no relógio. E o Caruana faz essa provocação aqui, talvez esperando que rapidamente o Guiri fizesse esse lance perdedor. Cavalo D3. Como assim lance perdedor, Rafael? O Caruana não dá ponto sem nó, pessoal. Vocês acham que o Caruana vai levar um duplo aí e vai deixar quieto? Né? Aqui o Guiri não cai nessa e joga a torre A8. Mas se ele tivesse ido para o tentador cavalo D3 aqui, o Caruana arremataria a partida em poucos lances. Primeiro com torre E8, cheque, depois de rei H7, bispo E4, cheque. E depois de F5, por exemplo, simplesmente bispo por F5. E se jogasse G6 aqui na posição, tá caindo em F7, dama por F7 com sequência de mate. Então teria que jogar um F5 primeiro e depois de bispo por F5 G6, mas aí teria bispo por G6 insistindo. Esse bispo é valente, ele vai indo, né? Ele vai cavucando. Bispo por G6 cheque, dama por G6, dama H4 cheque, dama H6 cobrindo e torre E7 e o rei não consegue mais proteger a dama. Rei G8, dama por H6, uma posição vencedora, né? Aqui pro Caruana. Ah, mas aí cavalo F2 cheque, calma, né? Dá aquele cheque, bate a peça, né? Aponta o dedo na cara, cheque. Mas aqui não tem futuro, né? O rei sai, não tem sequência. Então aqui simplesmente o Guiri não cai nessa, joga a torre A8 e aqui o Caruana então segue aqui jogando com bispo em E4. Agora sim, segurando aqui a casa de D3.
E o Guiri nessa posição pensa bastante aqui, ele poderia seguir com F5, que seria um bom lance. No entanto, ele faz aqui o surpreendente lance torre A2 aqui. Na verdade eu estava assistindo ao vivo, não sei o que aconteceu com o DGT lá com o tabuleiro, que foi feito torre A4, foi feito o lance. A gente ficou analisando ali torre A4, de repente mudou o lance torre A2, né? Polêmica, polêmica, será que ele largou a peça? Não, acho que foi só mesmo um erro ali do tabuleiro, do sensor, alguma coisa. Torre A2 foi jogado aqui, atacando a dama. Aqui uma ideia interessante, né? Tentando desviar a dama aqui do Caruana, né? O lance jogado aqui foi torre B1, a gente já vai ver que interessante deixando a dama, o Caruana, né? Aqui torre B1 ele deixa a dama, mas ameaça torre B8 com sequência de checkmate, uma vez que o bispo está segurando a casa de H7, né? Então o Caruana vai para essa ideia. Mas se ele tivesse capturado a torre aqui do Guiri, o Guiri poderia seguir simplesmente aqui com dama H4, né? Isso aqui é um cheque e vai capturar a torre na sequência. Com cheque, além de tudo, né? Rei G1, dama por E1, cheque. E tá caindo o bispo, além de tudo, né? Rei H2 e dama por E4. Então uma excelente ideia aqui do Guiri, o lance torre A2. No entanto, é um lance de efeito aqui, F5 seria um pouco mais preciso. Por quê? Porque depois de torre A2 o Caruana faz esse lance torre B1, aí refuta esse ataque do Guiri, né? Então aqui o Guiri não pode capturar a dama, senão torre aqui em B8 vai para a sequência de checkmate. O Caruana, o Guiri nessa posição joga a torre A8, se arrepende dessa descida da torre, volta aí para cobrir a fileira do fundo. E aqui o Caruana faz o lance torre 1, meio que provocando assim o Guiri para empatar, né? Será que o Guiri vai jogar agora a torre A2 e o Caruana vai jogar a torre B1 e aí o Guiri vai jogar a torre A8, né? Aqui a tentação é grande, o Guiri, né, vê a possibilidade aí do empate, o Fabiano sabe das preferências do Guiri, mexe com o psicológico dele, né? Dá uma repetida aí nas peças e tal, mas o Guiri vence a tentação do empate e segue com o lance vencedor aqui, F5, atacando agora o bispo. Ele não fez isso aquela hora, mas fez agora, né? O bispo está atacado, o bispo B1, segurando ainda aqui a casa de D3. E agora rei F7 aqui pelo Guiri. Esse lance é muito forte, exclama rei F7. Porque ele abre passagem aqui para a torre e o rei vai sofrer todo tipo de ataque. Torre E3 foi jogado pelo Caruana, torre H8, cheque, rei G1. Mas depois de simplesmente aqui um lance de arremate, pessoal. Aliás, eu ia falar o lance não. Se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar o lance de arremate, vale a pena, é muito bonito. Aqui o arremate do Guiri. E eu acredito que você possa encontrar, né? Então se você quiser fazer esse exercício vale a pena. E eu espero que você tenha encontrado aqui um bonito lance de arremate, olha que legal, né? Cavalo aqui por G2. Bom, vários lances são bons aqui na posição. Se você pensou em dama H6 também para pilhar aí a dama e a torre na mesma coluna, parabéns, é um excelente lance. Mas cavalo por G2 realmente é um lance de arremate, né? E aqui nessa posição então o Fabiano Caruana abandonou aí a partida, né? Ah, Rafael, mas aqui pendurou o cavalo, abandonou por quê? Abandonou porque não dá mais, pessoal. Aqui não é bem uma pendurada, né? Aqui o Caruana, se ele capturar aqui o cavalo, tá caindo a torre com cheque, né? E aqui se ele quiser capturar em F5, vai jogar um final perdedor, também não adianta. Ou seja, não tem mais nenhum lance aqui, né? Não dá pra jogar nada, qualquer lance aqui vai perder, né? Ah, mas aí não dá pra jogar um torre G3? Aí olha só, né? Acho que o Caruana não viu essa e abandonou. É que aqui teria dama C1, né? A turma vê tudo, viu, pessoal? Fica tranquilo. A maioria das vezes vê, não é sempre também. Aqui seria dama C1, né? E aí depois de dama em F1 teria o bonito torre H1 aqui desviando a defesa da dama. Rei por H1, dama por F1 com uma posição vencedora para o Guiri. Por isso que depois de cavalo por G2, simplesmente Caruana abandona aí a partida. Momento decisivo aqui para o torneio de candidatos. Caruana provavelmente não tem mais chances aqui, né, de lutar pela liderança no torneio. A coisa vai ficar mesmo entre o Guiri e o Nepomniachtchi, né? A coisa vai ficar entre o Guiri e o Nepomniachtchi. O Guiri fez a sua lição de casa, venceu de negras contra o Caruana, né? Ele realmente está mostrando um jogo aí absurdo, né? Tá mostrando que realmente tá merecendo aí disputar pela liderança do torneio de candidatos. E vamos ver, agora falta a gente ver a partida do Ian Nepomniachtchi aqui nessa 12ª rodada do torneio de candidatos. Como será que vai ser a partida do Nepomniachtchi? Será que ele vai vencer? Será que ele vai empatar? Será que ele vai perder? Estamos indo nessa reta final e o canal Xadrez Brasil segue cobrindo aqui o torneio de candidatos. Vamos dar uma olhada no relatório aqui do chess.com, vamos lá. 98,8% de precisão para o Guiri, precisão monstruosa, tá jogando muito o Guiri. 85% de precisão para o Caruana, não foi a partida mais precisa do Caruana no torneio.
E aqui a gente percebe que realmente a partir de um momento ali o Guiri começa a gostar da partida, né? Ali depois daquele H6, Bispo G5 e tudo mais, começa a gostar da partida e o Caruana acaba perdendo a mão aqui no tabuleiro. Vamos ver que momento foi esse que o Caruana perdeu a mão. O Guiri parece que ganha um peão aqui com torre por C4, torre por C4, torre por C4. O Caruana recupera o seu peão com dama por A7. O Guiri faz o lance torre A4 e o Caruana se encolhe. Vai lá com dama em F2 e aqui começam todos os seus problemas. E o Guiri não perdoou este erro. Aqui um lance ainda que poderia trazer mais dificuldade para o Guiri se impor aí na posição seria o lance dama C7. Foi aqui que o Caruana perdeu a mão. Pressionando o peão de D6, tentando ficar com o peão passado, né? Deixando o peão de A3. Por exemplo, depois de torre por A3, aqui não dá para capturar a dama por D6, porque torre por F3 arremataria a partida. Foi provavelmente por isso que o Caruana não jogou. Aqui arremata a partida. Se você tirar a torre, tá levando checkmate. E se você capturar de peão, tá vindo dama em E2 aqui atacando a torre e ameaçando checkmate. Ah, mas aí torre G1 defende, dama por F3 vai para a sequência de checkmate. Então aqui realmente, provavelmente o Caruana pensou em tudo isso, né? E aí ele falou, não vai dar para eu capturar. No entanto, aqui H4 seria um lance bom para o Caruana, tentando desviar o peão aqui que está protegendo o cavalo e ao mesmo tempo eliminando a possibilidade de torre por F3. Então aqui poderia seguir com G por H4, por exemplo, dama por D6 atacando o cavalo e a torre A4 defendendo o cavalo e dama C5. E aqui, apesar do peão a menos, o Caruana não está sofrendo ataques muito sérios, tem o peão passado e pode ter uma esperança aqui até de algum contrajogo e tudo mais, né? Então realmente perdeu a mão aqui no lance dama F2, Caruana, provavelmente ao considerar dama C7, torre por A3, dama por D6 e torre por F3, o Caruana desistiu dessa linha. No entanto, ao invés de dama por D6, a gente viu que H4 seria uma boa continuação para as brancas e o Caruana continuaria aí no jogo, né? Nessa disputa aí dessa partida, né? Mas são nesses detalhes mesmo que o xadrez é feito de vitórias e derrotas. E aqui o Guiri não perdoou e acertou a mão. Beleza, pessoal? Se você gostou aí do vídeo, deixa o seu like, deixa a sua curtida. E vamos agora seguir aqui com a última partida da 12ª rodada. Jan Nepomniachtchi. Vamos ver aí se ele vai vencer, se ele vai perder, que resultado vai ter, porque vai definir essa reta final. Tá bom? É isso. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu! No tabuleiro de